Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional da parte que nós estamos fazendo de artigo por artigo. Hoje, dando continuidade ao artigo 5º, nós paramos no inciso 6º, hoje vamos falar do inciso 7º. Então vamos fazer a análise aqui, como de costume, da redação do próprio artigo e na sequência adentrar em todas as características do mesmo. Então o artigo 5º, inciso 7º, ele vai falar que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Veja que a parte mais importante é a ideia de segurar assistência religiosa, e o artigo faz menção tanto entidade civil como entidade militar nos dois casos de internação coletiva. É um inciso bem curtinho, não há muito pelo que a gente discorrer em cima disso, mas eu trouxe aqui não só o contexto dentro da Constituição, como também uma ideia de divisão que alguns autores fazem sobre o que é religião, para que a gente tenha a ideia do que é também o conceito de assistência religiosa, já que ele está intrinsecamente ligado à teleologia do que vem a ser religião. Então, o contexto dentro da religião, dentro da Constituição, é de assistência, claro, é a garantia dessa assistência, a garantia ao militar na caserna, o enfermo internado e ao entendimento doutrinário de que também ao presidiário a continuarem a prática de suas atividades religiosas. Veja que quando a gente se refere aqui em militares, é o militar que está na caserna. E entidades civis não serve apenas o hospital, serve também presídios. Então, tanto em alas civis como alas militares, o direito à prática dessas atividades religiosas. E o que são entidades civis? Há uma lei que disciplina essa assistência religiosa, por isso que a Constituição ela fala é assegurada nos termos da lei, e nós temos uma lei que vai disciplinar isso na seara de entidades civis, que é a Lei 9.982 de 2000, que ela vai falar exatamente o seguinte: aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública. Espera aí que eu não peguei certo. Isso, aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com esses ou com seus familiares, e no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. O que a gente pode depreender daqui? Primeiro, que esse conceito está como um inciso da Constituição ligado aos religiosos. Você vê que de todas as confissões, confissão religiosa, fala-se em hospital e estabelecimento prisional. O atendimento religioso, e aí com essas duas ressalvas, desde que em comum acordo com esses. Veja que nós falamos sobre a liberdade religiosa, que ela engloba inclusive o direito de não ter uma religião, de não ser obrigado a ter uma religião. E aí o artigo 2º vai dizer: os religiosos chamados a prestar assistência nessas entidades definidas no artigo 1º deverão em suas atividades acatar determinações legais, normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, enfim, mais regulamentando o artigo 1º. Essa lei ela é bem pequenininha, ela praticamente ela diz isso e a partir de quando que ela entra em vigor. Então é a lei que vai se voltar para entidades civis, como nós vimos, hospitais e estabelecimentos prisionais. E aí nós temos no âmbito militar uma outra lei que vai disciplinar, que é a Lei 6.923 de 81, que teve a sua recepção pela atual Constituição de 88, que vai dispor sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas. As partes mais interessantes dela
eu trouxe o artigo 2º, que vai falar que o serviço de assistência tem finalidade de prestar assistência religiosa e espiritual a militares, civis de organizações militares e suas famílias, ou seja, tudo no contexto da caserna, tudo no contexto militar, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de educação moral realizadas nas Forças Armadas. E o artigo 3º vai dizer que o serviço de assistência religiosa ele vai funcionar em tempos de paz, em todos esses locais aqui, e em tempos de guerra, junto às forças em operações, e na forma prescrita também no inciso anterior. E o artigo 4º fala inclusive que o serviço de assistência ele vai ser constituído de capelães militares, selecionados entre sacerdotes, ministros religiosos ou pastores, pertencentes a qualquer religião que não atente contra disciplina moral e leis em vigor. Então, basicamente, são essas as duas leis que disciplinam o que vem trazendo o inciso 7º da nossa Constituição, no artigo 5º. É que eu trouxe também uma apelação civil que vai tratar da compatibilidade dessa lei com a Constituição, ou seja, ela foi recepcionada. E assim, tanto no contexto civil como também no contexto militar, sempre é feita a ressalva de religião. E aí por isso, eu trouxe aqui embaixo um breve histórico da relação de religião com o Estado, para que a gente tenha uma ideia melhor de como isso foi acontecendo ao longo do tempo, e também para complementar a aula anterior. Então, de um modo geral, existe nessa relação de religião e Estado uma divisão entre monismo e dualismo. O monismo ele vai dizer de uma organização social em que religião ela está junto ao Estado. Então é uma coisa só, eles formam uma coisa só. Por formarem uma coisa só, essa é a ideia do monismo. Já o dualismo, ele vai apregoar uma divisão em que existe uma clara interseção para alguns, para outros essa divisão ela é total entre Estado e religião. Daí o nome dualismo. Quando nas sociedades mais antigas havia uma coincidência de Estado com religião, o monismo variava. Ele tinha às vezes características predominantes teocêntricas, no qual a lei canônica valia mais. E em outro momento ele vai ter também características cesaristas, no qual a lei do Estado vai ter mais peso. Mas de todo modo o monismo ele é caracterizado exatamente por essa confusão, por essa identificação total. Já o dualismo ele vem afirmar a divisão entre o poder político e o religioso. E aí para alguns autores vai haver essa areazinha aqui de interseção em que um influencia o outro, ou melhor, em que principalmente a religião influencia o Estado. Eu gosto de dizer que uma coisa vai influenciando a outra, porque como a maioria das religiões que nós temos, elas têm por base teológica livros muito antigos, é natural que a religião também se adapte ao Estado. Então é natural, por exemplo, que religiões em que o patriarcado era muito forte, que essas religiões aceitem cada vez mais mulheres em posição de comando, demonstrando uma clara também atualização da religião. A religião influenciando o Estado, mas o Estado também influenciando a religião. E aqui tem algumas fases da dependência ou não da igreja com o Estado, e que eu achei interessante trazer. Primeiro, uma fase da hierocracia, que era a igreja detendo o monopólio da verdade. É a fase em que há a Inquisição, a criação inclusive do termo heresia, que era aquilo que atentava contra a verdade da igreja, contra essa hierocracia.
Depois uma fase do regalismo, em que, na verdade, a supremacia é do Estado. E essa fase a gente vai ver com bastante preeminência na França, pós-Revolução Francesa, em que há uma divisão total e o Estado passa a valer mais. E por último, uma evolução aí já de uma força maior no final do século XIX, começo do século XX, do constitucionalismo, em que aí o cidadão passa a ser a parte principal. Ele passa a deter direitos em relação ao Estado e à Igreja. Então, se nós pudéssemos colocar de uma forma hierárquica, na hierocracia, a Igreja ela estava numa parte superior e abaixo estava o Estado e abaixo dele o cidadão. Em alguns até o cidadão ao lado do Estado. No regalismo, o Estado era o preponderante. E aí a Igreja ficava abaixo com o cidadão ou em alguns momentos acima do cidadão. Já no constitucionalismo, a ideia é o cidadão na posição superior. O cidadão ele passa a ter direitos. Então, tanto a Igreja como o Estado eles passam a eles devem se enquadrar em determinadas regras para preservar os direitos do cidadão. O cidadão como parte principal, como parte mais importante dessa configuração. Eu trouxe aqui uma questão, a aula de hoje é bem curtinha, porque o inciso não demanda muita análise, mas de como é cobrado em provas. No caso foi uma prova da OAB, foi o exame 19, que fala aqui da situação, que José estava internado, deixa eu marcar com marca-texto, ele estava internado num hospital público, ou seja, isso aqui é uma instituição, uma entidade, né, civil, e ele estava em tratamento de saúde e pediu a presença de um pastor para lhe conceder assistência religiosa. O pedido foi negado sob a alegação de que era uma instituição pública e a assistência não poderia ser possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, ele consulta um advogado. E aqui vem muito aquela questão da divisão entre o que é ser laico e o que é ser laicista. O laico é aquele Estado que não tem uma religião própria e que, por conseguinte, aceita que as pessoas tenham suas próprias religiões ou não. Já laicista seria um conceito atrelado a um Estado que, além de não ter uma religião, impõe que as pessoas não tenham ou não exteriorizem. A Constituição brasileira ela faz uma menção clara ao Estado ser laico, ou seja, ele não pode ser laicista. O fato do Estado não ter religião não indica necessariamente que as pessoas não devam ter. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo, principalmente no artigo 5º, em todos esses incisos, que nós vimos na última aula, nessa e veremos na próxima, é o respeito à religião. E aqui a questão fala, né, pede análise da situação e o advogado esclarece com um correto embasamento constitucional o que. Então, analisando aqui cada uma, só para não ficar uma aula muito curta, a letra A vai falar que a negativa emanada, vou colocar até em vermelho aqui, a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição, ao consagrar a laicidade do Estado, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. Isso está totalmente equivocado, né? A letra B vai falar: a direção do hospital não tem razão, pois embora a Constituição de 88 reconheça a laicidade, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. Então a gente vai segurar essa alternativa. A letra C, ela vai falar. A letra C vai falar que a correção ou incorreção da negativa depende de sua consonância ou não com o regulamento da própria instituição, já que se está perante direito disponível. Aqui nós não estamos diante de um direito disponível, o hospital deve respeitar a liberdade religiosa. Então essa letra C ela está totalmente equivocada.
que é o que vai valer aqui, é a Constituição, não é o regulamento do hospital. E a letra D vai falar: a decisão sobre possibilidade ou não de haver assistência religiosa depende exclusivamente do comando normativo legal, já que a temática não é de estatura constitucional. Então, ela é totalmente de estatura constitucional, por isso que a letra D também está equivocada. E aí concluímos que a alternativa correta é a letra B. Então, é uma aula curta, mas eu acho que é importante dar valor a esse inciso 7º, que fala exatamente do direito daquelas pessoas manterem as suas religiões, ainda que internadas, ainda que durante um determinado período distante da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente continua na próxima aula analisando mais dispositivos da nossa Carta Magna.